E o Jornal do Meio-Dia dá continuidade agora à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Cada uma delas tem a duração de 20 minutos. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o candidato ao governo de Mato Grosso do PTB, o pastor Marcos Ritella. Boa tarde, candidato, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde essa equipe maravilhosa do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde à população de Mato Grosso. Muito boa tarde. Candidato, uma pergunta padrão aqui que eu tenho feito aí a todos os candidatos nessa rodada de entrevistas. O senhor quer ser governador de Mato Grosso, por quê? Há um clamor da população muito grande pela situação que nós estamos vivendo hoje, e a população pediu que tivesse um governo de direita. E eu recebi esse convite, por um chamado de Deus, me coloquei à disposição para defender o nosso povo mato-grossense. Como que é o senhor falou em clamor da população, como é que isso se expressa na prática, esse clamor a que o senhor se referiu aí? Eu tenho viajado 141 municípios, só esse ano eu tive mais de 60 municípios, ou seja, há 20 anos eu viajo o estado do Mato Grosso. Eu comecei uma pré-campanha ao Senado em janeiro, e nessa pré-campanha a população pedindo servidores públicos, empresários, o agro, nós temos amigos em todas as áreas, estamos todo dia no meio do povo. E o pedido é, nós queremos um governo de direita, queremos um governo que defenda os nossos valores, as nossas bandeiras, queremos um governo. E eu me coloquei à disposição por causa desse clamor, é um pedido da população, eu estou aqui por causa do meu povo mato-grossense. Candidato, e como o senhor avalia essa polarização que se formou com isso, né? Porque até então, desde o fim da ditadura militar, nós tivemos governos não declarados, mas com políticas mais voltadas à esquerda. Em 2018, se elegeu candidato, né, até então, Jair Bolsonaro, com políticas voltadas à direita, e com isso, essa população, esse clamor se tornou mais evidente. É natural de uma democracia esse convívio dos contrários ou não? Está se tornando uma situação insustentável? Com certeza, é natural da democracia. Eu acho que diante da democracia, todo cidadão tem direito de se manifestar, tem direito de dar suas opiniões. Então isso aí é natural, mas eu como pastor, nesse cenário, eu tenho que unir a população, eu tenho que unir o meu estado, eu tenho que quebrar as indiferenças, e nós temos que fazer um governo para o povo, voltado para o povo. E atualmente isso não acontece com o atual governo? Não, o atual governo é um governo de portas fechadas, que governa para meia dúzia, não tem um diálogo. O meu governo vai ser um governo nosso, o governo do povo. Vai ser um governo aberto, um governo de diálogo. Eu estou todo dia ouvindo demandas da população em diversas áreas. Então a gente vai ser um governo de gabinete de portas abertas. Ou seja, não existe esse diálogo no atual governo. Candidato, para quem não é engajado politicamente, não é? No caso aí, a grande maioria da população. Essa questão aí de direita, de esquerda, discurso para cá, discurso para lá, um barulho danado lá nas redes sociais, às vezes com muitas fake news, muita mentira, muita enganação, muita acusação sem prova. Essa história de esquerda e de direita, para o cidadão comum, resolve alguma coisa, na opinião do senhor? Na verdade... Ou é um discurso que fica bem na boca dos políticos? Na verdade, a maioria da população está desacreditada na nossa política. Infelizmente, nós vivemos esse atual cenário. Tem pessoas hoje que você pergunta para quem que vai votar, ele não analisa um plano de governo, não analisa um projeto. Mas quando nós falamos um governo de direita, nós falamos um governo de verdade. Um governo que realmente quer fazer as coisas certas, quer executar, quer andar diante da lei, quer ter um compromisso de seriedade. Então, a maioria da população, porque o meu contato é direto com o povo. Então, a maioria da população, quando você se traz o assunto direita, o pensamento dele esse aí quer fazer um governo sério. Ele não quer entrar no jogo do toma lá e dá cá, da velha política, do velho sistema. Será, então, que, maioria... será que é isso, candidato? O senhor falou aí em toma lá, dá cá, né? Por exemplo, em 2018 falaram, olha, não quero saber do Centrão, toma lá, dá cá, acabou. Mas não é isso que se verifica hoje, né? Nós temos aí orçamento secreto de 17, 18, 19 bilhões de reais, que ninguém sabe, porque não tem transparência na aplicação disso, e o Centrão é que dá suporte, que dá sustentação para o governo, e o toma lá da cá continua no governo que se define como direita. É uma inconsistência, não é? Então, veja bem, cada cidadão é responsável pelos seus atos. Eu, pastor Marcos Ritella, não fizemos nenhuma aliança no PTB,
é um partido puro sangue, chapa pura, certo? Não tem nenhum tipo, já fui procurado por várias pessoas, ou seja, não vai ter nenhum tipo de negociação. Você vai me apoiar e vai assumir essa pasta. Você vai me apoiar, eu vou te beneficiar. Não. Abertamente, vários candidatos de outros partidos têm nos procurado. Pastor Ritelo, nós queremos te ajudar, te apoiar. Estamos à disposição de braços abertos. Desde que não haja nenhuma proposta indecente, desde que não haja nada ilegal, eu estou disposto ao diálogo com todo mundo. Então, eu sou novo na política, eu não tenho nada que me prende, eu não tenho nenhum sistema, ou seja, eu tenho um nome limpo. E diante desse nome limpo, não há por que eu me prender ao sistema, não há por que eu me prender no toma lá e da cá. Então, cada um responsabiliza pelas suas atitudes e pelos seus atos. E eu, pastor Marcos Ritela, responsabilizo pela minha identidade e pelo meu CPF. Candidato, de que forma o senhor, como pastor, né, vai tratar a questão da tolerância, da liberdade de crença que está prevista lá no nosso artigo 5º, inciso 7º, né? A gente sabe que o Brasil é um Estado laico, mas não há como dissociar os valores cristãos da própria base da nossa sociedade. De que forma o senhor pretende governar, atendendo, né, a esse seu eleitorado, a esse público, talvez os evangélicos hoje sejam a maioria da população, mas ali pautando na tolerância de todos os diferentes? Eu vou ser o governador do povo mato-grossense, eu não vou ser o governador de um público ou de um povo. O artigo 5º da Constituição é bem claro que todo cidadão tem o mesmo direito e nós vamos permanecer no artigo 5º da Constituição, obedecendo e respeitando a Constituição. Candidato, continuando ainda nesse assunto. A intolerância e o ódio, né, que se verifica hoje no país por conta de toda essa polarização, acabaram dividindo a nação. E agora é o seguinte, a gente sempre ouviu, olha, não mistura religião com política. Estão misturando a religião com política. Um fala assim, olha, eu fui chamado por Deus, o outro fala, eu fui escolhido por Deus, né? Eu sou dessa igreja. E aí é o seguinte, além de dividir a nação, estão querendo dividir os cristãos também? Será que é por aí? Não, não é por aí. Veja bem, a questão da intolerância, ela não é só questão do afro, da religião. Porque são duas coisas bem distintas que eu coloquei aqui. É isso. Vou responder as duas. Nós como pastores, por exemplo, há uma discriminação, há uma intolerância. São várias perguntas, mas você não acha que você, pastor, vai concorrer a um cargo? Ou seja, o empresário pode ser um político, o agropecuário pode ser um político, o doutor pode ser um político, o advogado pode ser um político, o abortista pode ser um político, todos podem ser políticos. Por que o pastor não pode? Ou seja, nós temos o mesmo direito. Mas a minha colocação não foi nesse sentido, sim, pastor. Como cidadão, o senhor tem todo o direito de ser candidato. O que eu coloquei é o seguinte, é que a intolerância e o ódio que dividiram a nação, agora tem um outro ingrediente, né? Os políticos, muitos políticos que estão aí, estão misturando religião e política. Não Sim. disse que esse é o seu caso, mas temos vários exemplos aí de que estão misturando a religião com política, com o risco aí o seguinte, depois de dividirem a nação, querem dividir os cristãos? Não é preocupante isso? Sim, eu respondi a primeira a respeito da intolerância, eu entendi como se fosse duas perguntas e vou te responder a segunda pergunta. Não existe nenhum tipo de preocupação, não existe nenhum problema, porque nós olhamos para a Bíblia, o cristão ele baseia na Bíblia. Aí você vai observar lá na Bíblia, o primeiro governador da história foi José. A Bíblia fala de um senador, José de Arimateia, ou seja, a política está incluso na Bíblia. Eu disse hoje, o maior plano de governo está na Bíblia, que ensina o quê? A trazer segurança para o povo, educação, a matar a fome, a dar dignidade para o ser humano, dar respeito para o ser humano. Então eu acho que não há nenhum problema, a igreja cresceu muito, né? A igreja tomou um rumo muito grande, a igreja hoje está muito forte em todos os meios da sociedade e nós precisamos de levar esse bem, levar esse conhecimento, levar esse auxílio, levar esse abraço para o povo. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar dentro de quatro paredes. Então a igreja hoje dos quatro cantos do Brasil decidiu colocar os seus candidatos à disposição para defender a população, não a igreja, mas ao povo carente, o povo necessitado, a igreja, principalmente quando o social. Quando o senhor diz igreja, envolve aí todas as crenças, não é uma igreja especificamente? Sim, envolve todas as crenças, o cristão, o católico, o apostólico romano, envolve todos. Quando se diz cristão, né, está incluso o católico, o apostólico romano, ou seja, o povo de bem, ele tomou uma decisão. Hoje a política está mudando a mente das pessoas. Pessoas que disseram, por exemplo, eu encontrei um moço, 52 anos de idade, falou, pastor Ritela, eu nunca coloquei um santinho no meu carro, eu nunca colei um adesivo, eu vou colar o seu.
Não foi só um e nem duas pessoas. Ou seja, nós temos que mudar. Nós estamos vivendo na mão da corrupção. Nós estamos vivendo na mão de meia dúzia. Então, quando uma pessoa nova, diferente, ele entra em ação, ele entra no projeto para fazer a diferença, o povo acredita. E é o que tem acontecido com o nosso projeto. O povo mato-grossense nos abraçou, posso dizer com toda certeza. Candidato, o senhor acredita que, é claro, os evangélicos há muito tempo, né, desde a época de Tancredo Neves, começaram a estar muito mais presentes ali na política, mas é até lei, né, é impossível que um pastor, no caso, use ali o seu templo, a sua igreja, para pedir votos. Isso aí é contra a lei eleitoral. No entanto, o senhor acredita que muitos candidatos, tanto aqueles que pregam a favor como contra a religião, algum grupo, estão de olho justamente nesses votos? Em atacar, às vezes dividir, dizer que algum candidato está se aproveitando da oportunidade? Porque hoje os evangélicos são considerados uma grande parcela do eleitorado. E também o senhor acredita que está de olho nesse público em específico. Esse é um público que eu tenho diariamente, um convívio com eles diariamente, ministrando em todas as igrejas do nosso estado. Já tive em 17 países, nos Estados Unidos por mais de 20 vezes, já tive em todo o nosso território nacional, os 26 estados, Distrito Federal. Então esse público é um público que a gente tem um acesso direto, né? A gente tem uma comunicação direta. Só que eu falei com a minha liderança que a gente não vai usar o púlpito da igreja, não vai usar o púlpito da igreja para fazer nenhum tipo de trabalho. Isso até é contra a lei eleitoral. Sim, contra a lei eleitoral, mas indiretamente pode ser feito um trabalho sem comprometer a candidatura, sem abusar da lei. Por quê? Porque eu estou dentro da igreja, eu estou junto da igreja. Então, indiretamente, pode ser feito um trabalho. Só que nós não vamos levar isso para o santuário, nós não vamos levar isso para o púlpito da igreja. Nós não vamos levar, não há necessidade. Os evangélicos do estado do Mato Grosso conhecem, sabem quem é o pastor Marcos Vitella e com certeza já me abraçaram. Então, não tem nenhuma dificuldade, todo candidato é livre para entrar nos nossos membros, pedir voto, apresentar o seu projeto, porque o povo hoje está analisando os projetos, o povo hoje está analisando quem é o candidato, da onde que ele veio, então não tem nenhum problema quanto a isso. Candidato, hoje na Rádio Vila Real, no programa Tribuna, eu acompanhei um trecho lá, e o senhor falou assim, olha, eu conheci meu vice na véspera de registrar a candidatura. E aí o seguinte, essa é a motivação da pergunta. O seu vice declarou 12 milhões de reais de patrimônio à Justiça Eleitoral. O senhor declarou perto de R$1 milhão, 995 mil reais. É por isso que o senhor abriu mão do fundo eleitoral do PTB ou não? Ou tem outra motivação aí? Não, a questão do fundo eleitoral foi uma questão pessoal minha. Eu me senti confortável de abrir mão do fundão por ver várias questões de, por exemplo, a população nossa hoje está passando precariedade em várias áreas, é um dinheiro legal, mas eu me senti confortável abrir mão, né? Fizemos uma vaquinha, e eu quero trabalhar com o povo como a minha vida foi trabalhar com o povo. Então eu acredito que uma vaquinha aí na rede social. Sim, uma vaquinha na rede social, voluntário, certo? Voluntário, quem quiser, quem sentir desejo, quem sentir vontade, ou seja, eu gosto muito de desafios. E eu acredito muito no povo. A minha vida foi abraçar o povo, independente de credo, de religião. Então, assim, eu acredito nesse povo, eu acredito nessa mudança e eu quero fazer um governo diferente. Eu fiz esse desafio. Nos bastidores, a gente já ouviu, né, que a direção estadual do PTB, ela seria muito, mas muito seletiva na destinação do fundo eleitoral. Essa, por acaso, teria sido uma exigência, uma condicionante para que o senhor saísse candidato ao governo pelo PTB, para que não tivesse acesso ao fundo eleitoral do partido, que não. Aqui em Mato Grosso é presidido pelo ex-deputado Vitório Galho. Vitório Galho, do PTB. Que é candidato a federal também. Sim, candidato a federal, pastor Vitório Galho. Não houve nenhum tipo de proposta. Inclusive o Vitório Galho me cobrou essa semana, falou, Ritela, você colocou nós na dificuldade, rapaz. Nós precisamos de alguma coisa para fazer a sua campanha. Porque o que eu pedi para o partido? Eu perdi o material, eu pedi a questão jurídica, contador, advogado e o material. Então, para sair um material só meu, no meu CNPJ, esse dinheiro do fundão tem que vir para minha conta, para mim fazer esse pagamento. Aí o Vitório Galho me cobrou. Você não podia ter feito isso, rapaz. Você não podia ter abrido mão desse fundão. Mesmo que fosse um pouquinho, você tinha que pegar para prestar essas prestações de conta, para sair o seu material só seu, com o CNPJ exclusivo. Eu falei, Galho, fica tranquilo, eu estou com o povo, estou bem, estou em paz e Deus vai nos dar vitória. Nem preciso de dinheiro. Nem preciso de dinheiro, preciso do povo. Né? Preciso do povo. O povo vai fazer isso por mim.
Já estão vendo avião para mim ir para Sinop, para fazer 3 desfiles de 7 de setembro aí em 3 lugares diferentes. O povo está se mobilizando em favor do pastor Marcos Vitelli. Eu acredito nesse povo maravilhoso e nós vamos honrar esse povo. Candidato, no seu plano de governo há menção sobre diminuição da desigualdade social. Queria saber, é até uma questão que tem sido muito falada entre vários candidatos de várias esferas do poder, a intenção de taxar grandes fortunas. O senhor acredita que essa é uma alternativa viável? Tudo tem que ser feito um estudo técnico. Eu tenho, por exemplo, agora que o agro está sofrendo pelas altas taxações, FETAB 2, ou seja, o governo atual taxou todo mundo. Quer taxar até o sol. Então tem que ser feito um estudo técnico, eu acho que tem que ser feito com muita responsabilidade esse estudo para ver qual caminho vai seguir a respeito disso. Mas eu não tenho intenção de taxar ninguém, já todo mundo foi super taxado. Eu acho que é um momento de se organizar, é um momento de nós industrializarmos o Estado, é um momento de nós prepararmos o Estado e o principal é preparar o povo. Nós temos que preparar a gente, que nós estamos ameaçados de vir uma onda imigratória de pessoas capacitadas de fora, enquanto os nossos aqui não têm a capacitação para executar, porque o Mato Grosso está em plena expansão, até 2030 vai ser uma loucura, né? O Mato Grosso é o maior produtor de milho, de soja, de algodão, de semente de algodão, de gado e também de etanol à base de milho. Então nós estamos vivendo uma evolução tremenda, nós temos que preparar para esse momento. Candidato, desde o início da entrevista aqui, o senhor começou falando da direita, dos princípios da direita, o senhor falou de honestidade, de não ter corrupção, do político ser obrigado, né, ter uma missão de agir com transparência. E a minha dúvida é o seguinte, como é que o senhor vai responder quando o eleitor aqui de Mato Grosso lhe perguntar o seguinte, falar assim, candidato Marcos Vitelli, e o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que foi denunciado lá por receber uma montanha de propina, né? Ele foi condenado por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva. Como é que fica isso dentro do seu partido? E o senhor dizendo o seguinte, não, olha, nada de corrupção, tem que ser honesto, transparente, íntegro, correto. Como é que o senhor vai responder esse questionamento? Essa pergunta já foi feita várias vezes, né? A questão do Roberto Jefferson, ele foi um cara que eu admirei ele pela iniciativa dele ter denunciado, ter confessado, eu roubei mesmo, denunciado todo esse grande sistema corrupto e maligno. Mas quem delata, candidato, quem parte para uma delação premiada, normalmente, na grande maioria das vezes, não está preocupado em corrigir a postura, mas sim para não ficar lá atrás das grades, né? Cada um responde pelo CPF seu, pela sua identidade. Agora qual partido no Brasil que já não se envolveu com algum tipo de escândalo, que já não teve envolvido em algum tipo de esquema? Ou seja, se formos olharmos para isso, nós nunca vamos ser candidatos, nunca vamos colocar à disposição. Com tudo isso que aconteceu, o PTB ainda é o melhor partido hoje para colocar um governo, para uma gestão, um pleito, ainda é o melhor. Ou seja, todos os partidos estão nas mesmas situações. Nós vemos aí até partido cristão sendo denunciado, preso e aquela coisa toda envolvida. Mas a política está mudando, está se levantando pessoas novas, pessoas diferentes. Quem sabe o dia de amanhã eu não posso ser o presidente nacional do PTB. Pode passar tudo isso aí, nós começar uma nova gestão. Tudo pode acontecer. Será que o Roberto Jefferson vai deixar, candidato? Toda geração não tem ninguém substituível. Toda geração é passageira. E eu tenho o meu momento, a minha geração, o meu tempo. O Roberto Jefferson está no final de carreira. Ele vai cumprir a missão dele e vai chegar um outro para assumir o PTB. Quem sabe não pode ser eu. Mas mancha o partido, não mancha? Com certeza. Tem um partido sendo dirigido por alguém com um currículo desse. Tudo tem um preço para pagar. Tudo que você planta, você colhe. Ou seja, tem um preço. E não deixa de manchar, não deixa de prejudicar. Mas eu confio na minha pessoa, confio no povo mato-grossense. Eu não tenho dificuldade para lidar com essas coisas, com essas situações. Candidato, nós temos aqui mais um minuto para que o senhor possa se dirigir à população de Mato Grosso e explicar, não é? Explicar por que o senhor acredita que merece o voto dos nossos eleitores. Jornal do Meio Dia, 1 minuto para vocês é um absurdo de tempo. Para mim é muito pouco, né? Eu agradeço vocês, o carinho de vocês. Agradeço o carinho do meu povo, do povo mato-grossense. Esse 1 minuto eu quero fazer uma oração para abençoar esse povo que está nesse meio de comunicação maravilhoso que alcança, para abençoar a tua vida, abençoar vocês que aqui estão, os apresentadores que são maravilhosos, né? Pelo carinho de vocês, de todos. Eu quero abençoar o povo do nosso Mato Grosso.
Meu Deus, em nome de Jesus eu quero agora, neste meio de comunicação, abençoar esse estado lindo, esse estado rico, magnífico, maravilhoso, com pessoas maravilhosas neste lugar. Pedir que o Senhor abençoe cada um, dê paz, dê alegria. Pedir que o Senhor oriente no dia 2 de outubro, fazer a decisão correta, analisar cada plano de governo. Eu quero pedir a tua bênção sobre o meu povo, sobre a minha nação, sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcos Vitella, candidato ao governo pelo PTB, grave aí na tua mente, no teu coração, o meu número é 14. Um beijo no seu coração, fique com Deus, fiquem na paz. Amém. Candidato, obrigado pela presença, pelas informações e pela oração. Eu que agradeço. Obrigada, candidato. Eu que agradeço.